Sr. Presidente, começar por cumprimentar os representantes do Conselho Económico e Social e, antes de lhes colocar algumas questões, permitam-me fazer umas considerações sobre o Orçamento de Estado de 2010 e as políticas que estavam por trás deste orçamento. Portanto, em nossa opinião, e é uma posição conhecida, o Orçamento de Estado de 2010 foi aquele orçamento em que se assumiu abertamente que a rápida consolidação das contas públicas era uma prioridade absoluta, utilizando uma expressão que em voga atualmente, custe o que custar. Foi utilizada pelo atual Primeiro-Ministro para caracterizar estas políticas. Na altura não foi utilizado, mas era isto que estava por trás da ideia destas políticas. Custo o que custar, é necessária a rápida consolidação das contas públicas. A redução do déficit orçamental, o controle do crescimento da dívida pública foram assumidos como uma verdadeira obsessão governamental, na altura, em 2010, e continuou em 2011 e em 2012, já agora com outro governo. Esta obsessão, em nossa opinião, exigiu dos trabalhadores e do povo português grandes sacrifícios, desde 2010 até atualmente 2012. Aplicou o governo PS, na altura, PEC atrás de PEC, diga-se de passagem com o voto favorável do PSD, congelou salários, alterou o regime de pensões da Caixa Geral de Aposentações, começou o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, atacou a escola pública, preparou a introdução de portagens nas SCUTs, concretizadas depois em 2011, aumentou o IVA, congelou a admissão de pessoal na função pública, entre muitas outras malfeitorias feitas neste ano pelo governo PS, a que depois a atual maioria PSD e CDS deu continuidade já no âmbito do memorando da Troika. Esta política representou em 2010, como continua a representar em 2011 e em 2012, uma degradação de nível de vida da generalidade dos portugueses e significou, em particular, um desemprego galopante. É preciso dizer também que neste ano se assumiu que o combate à crise, o alegado combate à crise, se fazia essencialmente apoiando o setor financeiro em detrimento da economia real. Algo que se vem verificando também em 2011 e 2012. Veja-se, por exemplo, o recente caso da OPA da Brisa, vai ser financiada com dezenas de milhões de euros de um banco público, o qual empresta para estas operações bolsistas, na qual não se produz nada, apenas há uma mudança de propriedade, mas depois não tem alguns milhões de euros, poucos milhões de euros, por exemplo, para financiar a Cerâmica Valadares ou os estaleiros de Viana do Castelo, os estaleiros navais de Viana do Castelo, para que eles possam produzir algo que pode ser vendido e exportado. Portanto, era uma política que se assumiu, começou timidamente em 2009, ganhou força em 2010 e tem continuado até 2012, agora, como já referi, ao abrigo do memorando da Troika. O PCP expressou na altura, e continuamos a expressar, a nossa profunda rejeição destas políticas. Bem, esta é uma breve caracterização da visão que nós temos do Orçamento de Estado de 2010, das políticas associadas. Relativamente à conta geral do Estado, ela é uma conta opaca e relativamente a esta questão, o Conselho Económico e Social, no parecer de 2009, dizia, e passo a citar, a Conta Geral de Estado, de 2009, aparenta ser o resultado de colagens várias em que não foram previamente assegurados critérios e metodologias suficientemente homogéneos e consistentes. Isto relativamente à Conta Geral de Estado de 2009, e a questão que eu lhes gostava de colocar é se relativamente à Conta Geral de Estado de 2010 mantêm esta opinião de que é uma colagem, ou aparenta ser uma colagem sem a existência de critérios e metodologias, se teriam registado alguma melhoria ou alguma degradação neste aspecto. Qual é a vossa opinião sobre a opacidade do documento, se mantém em 2010 relativamente a 2009 a mesma questão? Uma outra questão que lhes gostava de colocar tem a ver com a utilização pelos serviços do Estado do Plano Oficial de Contabilidade Pública. Em 2009, cerca de 40% dos serviços utilizaram o Plano Oficial de Contabilidade Pública. Em 2010, se o número não me falha, cerca de 70%. De qualquer forma, ainda estamos muito longe dos 100%. Portanto, gostava também, se pudessem fazer um comentário relativamente a esta questão e à evolução temporal da aplicação deste Plano Oficial pelos diversos serviços do Estado.
E, por fim, uma última questão que lhes pedia que comentassem, a questão dos níveis de execução financeira dos programas comunitários. Mais uma vez, na Conta Geral do Estado de 2009, apontavam isto como uma deficiência, um fraco nível de execução, ver se, a vossa opinião relativamente a 2010, se há alguma evolução relativamente a esta questão. E terminava com estas questões. Muito obrigado.